Opa, eu sou o Colete e vamos falar dessa vez de High-Guardian Spice, o anime que não é anime, mas é supostamente feminista. Ao menos é o que todo mundo fala por aí. Por algum motivo, o YouTube começou a me recomendar vídeos de análise desse anime e eles meio que sempre disseram a mesma coisa. Então aparentemente é uma das obras mais pobres já feita. Mas bem, vamos dar um pouco de contexto sobre esse anime. High-Guardian Spice é a primeira série original da Crunchyroll, e não Tonikaku não é original porque ele veio do mangá. Além disso, essa é uma série americana, e é por isso que eles chamam de anime que não é anime, porque ele tá numa plataforma de animes, só que foi feito por uma produção americana. Daí você pensa, pô, deve sair algo como um Avatar, a Lenda de Aang, não? Não mesmo. Segundo o próprio criador da série, o orçamento foi baixo a nível de produções baratas do Cartoon. Ih, rapaz. Além disso, era para ter saído em 2019, mas foi adiada tantas vezes que saiu 2 anos depois. O marketing também não era lá grande coisa, já que o único destaque seria que, como a produção era inclusiva e totalmente produzida por mulheres. As coisas estão ficando cada vez mais duvidosas. E bom, vocês estão preparados para o pior? Beleza. Você conhece uma garota, uma moça chamada Kate Lett? Ela é uma roteirista de quadrinhos e fez parte da produção dessa série. No ano que saiu a série, ela sofreu um exposed com um monte de tweets odiando os homens. Inclusive até com camisas como essa. E segundo ela, nessa época ela era obviamente Tumblr Pill, e eu não sei o que significa isso, e que por conta disso ela não teria motivos para pedir desculpas. Tenso. Daí eu pensei, por que não dar uma chance para essa série? Deve ter alguma qualidade, alguma coisa boa deve ter. Não deve ser tão ruim como outras coisas por aí. Bom, no Google a nota tá 2,9 estrelas de 5, um pouco acima da média. Na Crunchyroll, 1,6 de 5. E no IMDb, ela tá pior que Velma. O que tá acontecendo? E eu obviamente não vou assistir isso daqui na Crunchyroll, porque eu meio que não tô muito afim de patrocinar discurso de ódio. Tendo dito isso, vamos lá. Só dando um pequeno aviso que enquanto eu escrevi esse roteiro, eu ficava meio que assistindo os episódios meio que parte a parte, então eu assisti alguns episódios, aí escrevia no roteiro, depois assistia mais e escrevia. Então, bom, eu acho que vocês já entenderam. Até agora há pouco no roteiro, eu não tinha começado a assistir. Agora eu terminei no 9º episódio. Então vamos lá. Eu poderia resumir os primeiros 5 episódios em um grande dane-se pra não dizer outra coisa. O primeiro episódio começa com as 2 protagonistas indo para a nova escola para se tornarem guardiãs. Só que temos um problema, eles não contextualizam o mundo, não contextualizam a situação e não explicam o que são guardiãs. São tipo os heróis de Boku no Hero? São tipo os aventureiros de guilda em Isekai? A única menção, as únicas explicações que tem disso são só as palavras missões e aventura. É literalmente só isso. Ninguém aguenta uma porra dessa sem um Danone. Como eu disse, ela não explica o mundo, onde se passa, se existe mesmo. Elas só estão na vila pequena e 5 minutos depois estão na cidade grande. É como se Harry Potter começasse no trem ou em Hogwarts mesmo. Os momentos dele no mundo trouxa, comprando os materiais e depois indo para a escola, explicam como funciona aquele universo em sua base e essência. Aqui é tipo, é isso e aconteceu. E tem um erro gravíssimo, os primeiros episódios não são impactantes. O que é um erro? Porque primeiros episódios precisam ser os mais bem feitos e ter algo para impressionar e prender o espectador. Nada se destaca, nada é memorável, e isso é pior que um anime que irrita. Pelo menos um anime que irrita, tipo Namorada de Aluguel, faz você querer continuar vendo os absurdos do protagonista sendo um gado idiota, mesmo que você esteja sendo meio masoquista. Isso aqui me deu sono, na verdade, eu só não dropei pra fazer essa análise. Personagens também não são lá grande coisa, as tramas delas são explicadas, mas não tem muito peso.
já que a direção não tem nada de impressionante, é muito básica. A animação é constante, um pouco travada, mas nada pior que Mestres do Universo, mas o design também não é lá grande coisa, não é marcante. Eu até entendo a desculpa de orçamento baixo quando se fala de direção e de animação, mas um bom roteiro só precisa de vontade mesmo. Isso não tem desculpa. Porque eu consigo enxergar o meu eu de 10 anos escrevendo o roteiro assim. E eu digo isso porque minhas fanfics eram iguais. E lembra do fato da série se sustentar exclusivamente pela representatividade? Isso fica meio claro quando tem um casal L e um professor que se transformou. Se é que você me entende. Inclusive, eles até têm um caso triplo. Não que tenha algum problema, só que considerando que a série foi feita em cima disso e tudo nela é meia boca, eu acho que é algo importante a se destacar. Agora, temos a parte que tirou meu tédio e me deixou puto. Porque eu não tenho dúvida de que aquela Cat, ou Kate, sei lá o nome dela, fez boa parte desse episódio. Se não ele todo. Ele começa com a aula, onde juntou todas as classes de guerreiros, magos e tudo mais. Nisso chega um novo personagem loirinho dos olhos azuis. Mal eu sabia o que me esperava. Me surpreendeu no começo porque eu achava que as protagonistas eram tipo pré-namoradas por causa das interações entre elas, mas pelo visto não é bem assim e a Rose se apaixona pelo cara. Nisso a bruxinha amiga dela fica com ciúme, na verdade parece algo bem pior. A situação toda acontece do pessoal passar por obstáculos em duplas e a Rose vai ficar com o loirinho e a bruxinha vai ficar com o fanboy, que tem um nome ridículo. Com o tempo a gente vai vendo que o loirinho é um exibido, só fala dele mesmo e é um bundão. Assim a Rose vai perdendo interesse nele. Mas pior que isso é o óbvio preconceito da bruxinha com homens. Guy friendship is different. It isn't the same. Guys don't talk about their feelings. Rose and I are girls. You and Amaryllis are a different story. In any case, guys just don't understand. Agora vocês entendem porque esse episódio me deixou puto? Ele não é só criminoso, ele é gratuito. Tipo, poxa, faz a mina admitir que tá com ciúmes, faz alguém dar um tapa na cara dela e dá um arco de redenção. E nenhuma dessas três coisas existem. A parte do loirinho, eu até consigo entender, porque o cara é um porre mesmo. Mas tendo em vista o contexto da produção e essa cena maldita, só me deixa mais puto ainda. Tipo, por que esse cara existe? Qual a importância dele pra história? Se é que realmente tem uma história nessa merda. Pra vocês terem noção, a mina tem mais ódio do loirinho, que é só exibido, do que da bully, que é uma arrombada. Só porque sim. E ela ainda por cima vira amiga das protagonistas. Vai tomando. Episódio 7, onde começa a ter um pouco de lore. Basicamente, elas têm a missão de entrar numa caverna e achar a fonte curativa. Coisa e coisa acontece até a protagonista virar o Bolsonaro. O meme é que ela decide esconder a ferida só porque sim, enquanto ela tá ali morrendo, fazendo piada. Eu vou mudar isso daí, tá ok? Não tem impacto e não tem drama. E não tem o mínimo de seriedade quando elas estão presas na sala de diamante e provavelmente vão morrer de fome ou desidratadas. Mas e os professores? Eles não estão numa academia? Cadê os professores? Eles não vão lá resgatar elas? Bom, eles e nada são a mesma coisa. Daí, por algum motivo, eles decidem tacar um ovo de dragão na fonte, ele choca, vira um adulto. Que porra é essa? Temos esse erro maravilhoso mostrando que o anime se passa na Terra plana, o dragão morre, mas continua vivo e aprende a falar. E depois os caras ainda copiam o coração de dragão da forma mais pobre possível. Puta que pariu, véi. A parte da lore que existe aqui é sobre uma praga que tá atingindo a floresta dos elfos. E essa mina quer ver se a água funciona em árvores, já que uma das árvores da escola tava com a praga. Daí mostra uma vilã que é meio que responsável pela praga, aparentemente, mas eles tentam fazer algo tipo, nossa, a vilã tava lá disfarçada de gato o tempo todo, só que ela tem zero importância nos episódios, ou seja, não muda nada.
Episódio 8 e episódio 9. Um festival de outono e é onde a vilã começa a agir. Segundo os superiores dela, ela tem que matar as protagonistas. Beleza. Mas ela não quer? Por quê? Porque tá no roteiro. Tem um momento onde ela tenta petrificar as protagonistas, só que daí ela petrifica todo mundo do festival, menos elas. Daí eu te pergunto, como uma criança em nível médio de criança fez todo esse estrago? E cadê a merda dos guardiões pra proteger a porra da cidade? Eles são mesmo tão incompetentes assim? Mais uma vez, os professores não servem de merda nenhuma e as protagonistas têm que resolver tudo. O que eu tô assistindo, cara? Agora eu terminei os últimos 3 episódios e, cara, não é que eu me surpreendi? O 10º episódio é basicamente as protagonistas brigadas, pra no final tentarem forçar uma aproximação amorosa das duas. Como se isso não ficasse claro desde o começo e precisasse de um episódio assim. E esse episódio só existe porque alguém queria criar drama. No 11º, elas vão para uma missão no mar, já que tem um dragão lá matando sereias. Nisso aparece um crush pra elfa, que não tem destaque ou importância, então dane-se. Em meio a isso tem a subtrama do fanboy sobre masculinidade, e como ele não se sente bem com isso. Daí ele tem todo um papo com um professor que se transformou sobre forma de se sentir bem sendo quem ele quer ser, o que seria legal se tivesse bons diálogos e uma boa dublagem. Mais uma vez, roteiro e direção deixando a desejar. E isso fica claro quando a morte do dragão, que era pra ser uma morte triste, é totalmente sem sal. Não tem emoção, não tem um bom timing, não é marcante. E agora, finalmente, pra acabar com esse sofrimento, o último episódio, por incrível que pareça, é o melhor. Não ironicamente. Admito que o plot twist me surpreendeu, apesar de que, parando pra analisar, ele podia ser um pouco previsível. Só que eu não tava com o cérebro ligado, então... eu me surpreendi. Basicamente, como a vilã lá, a Olivia, não conseguiu matar ninguém, os superiores decidem mandar um cara pra fazer esse trabalho. Ele meio que começa a se disfarçar de mãe da Rose, levando ela pra um canto escuro pra matar ela. E meu Deus, como essa cena é sem sal. É o encontro de mãe e filha mais artificial que eu já vi. Parece que ela desapareceu por 2 horas ao invés de 5 anos. Só que acontece uns rolos e acaba que o maluco decide atacar os professores primeiro. E aí você pensa, pô, agora eles vão ser importantes, agora eles vão lutar. Achou errado, otário. O cara começa a atacar fogo na escola e a sensação de perigo é mínima. O que me deixa puto é que eles são vilões, eles estão ali pra matar os protagonistas, mas a Olivia não quer matar ninguém. Por quê? Porque o roteiro quer. Enfim, toda uma luta, elas derrotam o vilão. Incrivelmente ele não morre, não é preso, ele consegue escapar. Quando volta pra casa, quando ele volta pro castelo dele, o cara é executado. Daí eu te pergunto, por que ele foi penalizado assim na primeira tentativa e a Olivia deram 3 chances pra ela, sendo que ela claramente não queria matar as personagens? Bom, na verdade eu sei o porquê, e a palavra começa com M. Eu vou deixar o resto pra vocês descobrirem. Daí no pós-crédito mostra o reino dos vilões, que é o único cenário foda nessa série inteira. Quem desenhou isso estava claramente inspirado. Parabéns ao artista. E o plot twist é que o carrasco que vai executar o vilão é a mãe da Rose. Isso daí foi da hora. Agora, o que eu tenho a dizer? Essa animação é tão ruim quanto dizem? Não. Entre ruim e medíocre, ela tá bem mais pro medíocre. Diferente de Velma, ela não é tão ofensiva, é tipo 10% ofensivo, 90% medíocre.
O que faz Velma ser ruim é que ela é totalmente ofensiva e escrachada, sem contar que ela desrespeita a caracterização de personagem. Aqui, como a produção é original, não veio de outra fonte, se torna mais tolerável. O grande problema é que ele foi feito sem vontade. É uma série lacradora? Em sua maioria, não, é só medíocre mesmo. Animação pobre, design sem graça, roteiro entediante, dublagem ruim e direção sem sal. As únicas coisas que eu gostei foram os designs da Rose e da mãe da Rose, a espada dela e o castelo dos vilões. Então minha nota é um 3,5 de 10. Não é algo que eu recomendaria, porque eu não vejo motivo para alguém querer assistir isso. O problema é que ela se foca demais na representatividade e de menos na história, que quase não tem. Tudo que ela tem, outras 50 séries fizeram melhor. O mínimo que eles podiam fazer, que é um bom roteiro e um bom primeiro episódio, eles não fazem. Ainda tem salvação, se isso daqui cai na mão de pessoas competentes e que não sejam escolhidas pelo gênero ou pela ideologia, porque isso só mata a série. Pois bem, eu sou o Colete, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, e bem, obrigado se você chegou até aqui, então, até um outro dia.